Em 1975, no mês de janeiro, eu estava no IPAI, como aluno bolsista, estava arrancando algumas ervas daninhas de uma plantação de cenouras. Tiririca, não? Todo mundo sabe, não precisa de adubo para tiririca, ela vem mesmo. E passou um jipe do Exército, e eu vi que passou na direção do prédio da administração. E eu pensei, o que esse jipe está fazendo aqui? Aí me lembrei que no mês de novembro de 74, eu havia me alistado no serviço militar em Petrópolis. E lá eu fui submetido a vários exames físicos e de teste de resistência física, correr tantos quilômetros para ver. E eu não queria servir o Exército porque sabia que podia ter problemas com o sábado. Mas, como adventista, também não ia enrolar o pessoal que estava fazendo os testes. Eu podia ter dado um de fraco, não correr, mas falei, eu não posso mentir aqui, não, tem que... Então, corri o que eu podia e eu passei nos testes físicos. Depois, o teste de visão. Então, quando você vai ao oculista, tem as letrinhas, não? Então, ele mostrava a letra lá, eu pensei assim, eu podia mentir agora e trocar todas essas letras para dizer que não tenho boa visão. Mas aí eu pensava, mas como adventista eu não posso fazer isso. E acertei todas as letras. Então, não podia dar outra coisa, não? Eu fui aprovado para servir o Exército. Como eu já estava terminando o ensino médio, eles me pegaram para servir num curso para oficial do Exército, um oficial que chama de temporário. Ou seja, você fica um ano como aluno da escola de oficiais, sai aspirante oficial, ficava, acho que fica ainda 6 meses com a tropa, e depois você é declarado segundo tenente. E se você quisesse prosseguir caminho, você podia chegar naquele tempo até coronel do Exército, depois tinha que dar baixa forçadamente. Hoje, aluno da escola de oficial, esse oficial da reserva, temporário, ele não chega, parece que o máximo chega até capitão. Mas eu tinha planos, já que eu tive que entrar, até de ir para a AMAN e fazer um curso para oficial da ativa mesmo. E se eu tivesse entrado nisso, talvez hoje, com a idade que tenho, 58 anos, seria um general, talvez de brigada ou alguma coisa assim. Mas então eu vi aquele jipe passando, eu pensei, por que esse jipe passou? Aí me lembrei, eu tinha feito todos os testes para o Exército. E quando eu vi, o jipe voltou e parou exatamente onde eu estava trabalhando. Perguntou, você é o Moura? Sim. Você passou todos os testes e você se apresente dia 15 de janeiro lá no 32º Batalhão de Infantaria motorizado em Petrópolis. Tá bom. Eu tinha explicado ao capitão, quando eu fiz os testes, que era adventista e que podia ter algum problema com o sábado. Eu disse, não, a gente dá um jeito aqui. Tá bom. Então, no mês, meados de janeiro de 75, eu entrei para servir o Exército. Claro que eu era aluno da escola de oficial. Era melhor que servir como soldado raso. O uniforme era mais bonito, tinha uma estrela na gola, nessa e nessa. Quando saísse aspirante, a estrela subiria para o ombro. E 6 meses depois, essa estrela, que era oca, passaria a ser uma estrela cheia, estrela de segundo tenente do Exército. E eu fiquei muito empolgado, porque já que tinha que servir mesmo, vamos servir como aluno da escola de oficial. Pelo menos a comida era melhor. A comida, eu comia comida de oficiais. O lugar de comer era dos oficiais. Eu já era considerado um quase oficial, e a comida era bem melhor o tratamento. Eu fiquei assim, impressionado como cabos e sargentos prestavam continência para mim. Interessante. E começou bem a coisa, não? Ficamos ali quase 4 meses. Muitos treinamentos, ordem unida, aprender a atirar com fuzil, com pistolas, com morteiro, metralhadoras, tudo essas coisas aí, granada e essas. Então eu fui treinado para ser um oficial do Exército.
Passamos por um treinamento de guerra na selva, em que ficamos uma semana sem comer nada no mato, comendo só o que achava, e ainda com treinamento com gás lacrimogêneo, com sede. Me lembro que tomei 2 dias e meio sem tomar água, uma sede exaustiva e muito cansado. Eu bebi um capacete de lama de uma lagoa próxima, devido à escassez de água. Passamos por aquilo e chegou, então a parte mais difícil passou. No mês de junho, começaria os treinamentos para, como fosse oficial do Exército. Você comandaria o batalhão durante um fim de semana, com os sentinelas e outros, né? Você era o oficial de dia, como chama. Então, eu fui escalado e, para minha surpresa, vi que estava sexta para sábado. Fui falar com o sargento que fazia a escala e disse: olha, amor, eu não posso resolver nada. Fale com o capitão. E eu fui falar com o capitão, aquele mesmo que me disse que daria um jeito, e disse: olha, amor, não tem jeito. Você vai ter que tirar, porque é o seguinte, um soldado troca serviço com outro, pode, mas esse serviço seu não pode trocar porque faz parte do seu treinamento para oficial. Sem ele você não se forma, são 4 sábados só. Peça ao seu pastor para te liberar só 4 sábados. É sempre assim, né? Coisa de pedir o pastor. Né? Digo, mas capitão, não é o pastor, é a consciência religiosa minha. Disse: olha, amor, não tem jeito, você vai ser escalado 4 vezes, se você não vier nenhuma vez, você vai ser desligado do curso por perda de pontos. Tá certo. Escalou uma vez, eu fui à igreja e voltei, vi que tinha perdido 70 pontos cada sábado. Escalou uma segunda vez, também não fui ao serviço. Eu ia saindo para a igreja, o tenente me disse: você não estava de escala? Você não está de escala? Sim, estou de escala. Mas por que você não... Onde é que está seu fuzil? Cadê seu capacete? Aí eu expliquei que era adventista. Eu disse: olha, você não vai à igreja coisa nenhuma, volte e fique preso na companhia. Aí eu fiquei preso na companhia, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo, até segunda-feira. Perdi mais 70 pontos. E aí um tenente me chamou, junto com o capitão, e disse: olha, se fosse em período de guerra, você seria fuzilado. Essa resistência sua, mas você vai ser desligado do curso. Não me dá mais uma chance. O sábado que vem você está de escala de novo. É o último. E se você não vier, você está desligado. Então, realmente assim aconteceu. Eu não fui desligado do curso. Para quem é desligado no curso de oficial, a punição é a seguinte: no ano seguinte, ele não vai embora não. Ele vai servir o exército como soldado raso. Ou seja, me faltavam eu fui desligado em julho, até novembro, uns 4 meses para ser aspirante e depois segundo tenente. Então eu sempre digo que a minha vida foi ao contrário. Geralmente as pessoas vão de soldado a tenente. Eu fui de tenente a soldado. Fiz o inverso. Bom, eu fui desligado, então fui mandado para Marabá, estado do Pará, para servir como soldado raso no 52º Batalhão de Infantaria de Selva. E ao chegar ali, me apresentei ao comandante, que era o capitão Batista, e disse: ah, Moura, você vai dar problema para nós aqui? Você não vai servir aqui não. Nós estamos em janeiro de 76, você vem aqui em setembro desse ano que eu vou dar a sua reservista. E então, eu fiquei com meu pai na Transamazônica, ele tinha um sítio lá, e eu fiquei com ele de janeiro a setembro, e peguei uma malária que se repetiu 15 vezes. Depois peguei vários tipos de malária, uma falciparum, uma vivax e outros tipos, não. Magrinho, como eu sempre fui, agora não, já está melhorzinho um pouco, mas sempre fui muito magrinho. Com a malária, então, estava quase só o osso. Eu pensei: vou lá buscar minha reservista, que eu quero fazer teologia no IAE aqui. Então, quando eu me apresentei em setembro de 76 para pegar a reservista, adivinha o que tinha acontecido? O comandante tinha sido mudado, agora é outro comandante. Não era mais um capitão, era um tenente-coronel. Ele olhou para o meu documento e falou: o que está escrito nesse documento? Não era para você servir nesse ano de 76? Por que você não está servindo como soldado? Eu digo: olha, o capitão anterior, o comandante, me dispensou. Não tem nada dispensado. No ano seguinte, 77, você vai servir como soldado. Se apresenta aqui em janeiro. Então, fiquei empatado com o exército. 75, 76, 77.
Então, servi ali em 77 como soldado, é uma longa história. Maiores detalhes, tem um livrinho que a casa lançou esses dias, Recruta 27, tem mais detalhes ali. Então, fiquei um ano ali, fiquei curado da malária ali também. Ali eu consegui a minha esposa hoje. Foi pelo menos uma bênção que o Exército me deu, se é que foi. Essa foi uma bênção. Então, conheci uma jovem que hoje é minha esposa. Depois fiz teologia, eu estava em Belém, ficava mais perto do ENA, eu fui para o ENA, fiz teologia, me casei com essa jovem, que eu namorei lá, em Marabá, e depois trabalhei em muitos lugares do Brasil, e num desses foi a Casa Publicadora Brasileira, 3 anos como redator. Em 2008, me convidaram para ir ao IPAI no encontro de anciãos, todos os anciãos da Associação Rio de Janeiro, 400 anciãos. E ao me pegarem no aeroporto, Santos Dumont, subindo a Serra de Petrópolis, lá em cima, se você seguir reto, você vai para Petrópolis. Se você pegar a esquerda, você vai para o IPAI. Então, quando chegou naquela bifurcação, eu me lembrei de 33 anos atrás. Eu pensei assim, 33 anos atrás, eu servi o exército aqui nessa cidade. Aqui eu fui preso por causa do sábado, me tiraram do curso, me fizeram servir lá no outro estado do Pará. Será que valeu a pena? Será que algum colega ficou impressionado com o meu exemplo, com a nossa fidelidade? Será que valeu a pena? Então chegamos ao IPAI, onde eu tinha sido aluno. Então ministrei algumas palestras sexta-noite, sábado de manhã eu preguei, sábado à tarde também dei algumas palestras. Quando eu terminei uma das palestras, teve um pequeno break, assim, um recreio, um senhor de barba, alto assim, ele olhou para mim e falou: "Você é o aluno Moura?" Sim, porque no quartel, no curso oficial era aluno da escola oficial. Sou sim, eu sim, fui, né? Eu assim: "Você não está me conhecendo?" Falei, a voz, assim, parece de alguém que eu já convivi, mas não estou. Aí ele falou assim: "Você era o aluno 27, não era?" Sim. "Pois eu era o aluno 20. Araújo." Eu olhei, mas e aí, Araújo? Ele falou assim: "Me abrace, porque eu sou seu irmão em Cristo. Sou ancião da igreja de Araras, perto de Petrópolis. E mais, Moura, você sabe por que eu estou na igreja hoje?" Não. Por 2 razões. Primeiro, porque eu me lembrei, sempre me impressionou o seu exemplo, quando a gente servia junto no batalhão. Que a gente zombava de você e você ficava com sua Bíblia aberta, no alojamento, lendo a sua Bíblia, enquanto a gente zombava de você e dizia que você era maluco, que você ia perder um curso de oficial para servir como soldado, e você sempre manteve a calma, nunca xingou, nunca revidou, sempre lendo sua Bíblia. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Depois que você foi embora do curso, eu fiquei muitos anos assim pensando onde você estaria. E um dia eu abri na revista Adventista, eu vi lá uma boa pergunta, eu respondo na revista Adventista a seção Boa Pergunta, e eu vi assim: Oséias Caldas Moura. E ele pensou: será que não era aquele Moura que serviu conosco? E ele falou mais: e depois eu soube que você tinha sido pastor em Botafogo, no Rio de Janeiro, com esse nome. E eu quase fui a Botafogo para saber se era, mas olhou de novo: é você mesmo, o aluno Moura? Sim, sou eu. E ele falou assim: então, o meu interesse pela igreja começou lá no batalhão. E depois me casei com uma jovem adventista. Ela orou por mim por 28 anos. E o seu exemplo e as orações da minha esposa me fizeram ser um adventista. E eu estou há 3 anos batizado na igreja. E foi muito emocionante que quando no encerramento ele pediu permissão para ler uma carta, eu tenho em casa, e a carta é assim, 33 anos depois, em que ele menciona esse relato. Será que valeu a pena ter testemunhado de Cristo naquele batalhão? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então a gente não sabe,
A gente, às vezes, é muito imediatista, não? A gente prega, dá estudo, quer ver logo o resultado logo. Às vezes a gente vê, mas muitos casos, a gente às vezes só vai ver no céu. Mas às vezes Deus já nos dá alguma alegria nessa vida, de ver então, pessoas que a gente nem sabia, nunca, não me lembrava mais do aluno 20 Araújo. Mas ele hoje é um adventista, ancião. Ele fez advocacia, um advogado, e depois ele me contou. Assim a gente depois teve tempo de relembrar um pouco dos tempos de caserna. E aí eu perguntei lá, falei, escutei o Alexandre, cadê o Alexandre? O Alexandre era assim, a ovelha negra do grupo. Ele aprontava muito. Uma vez a gente ia fazer uma marcha de 22 quilômetros a pé, com mochila, cantil, fuzil e tudo. E a gente tinha que deixar a mochila toda amarrada com cordões, não? Bem assim, as estacas da barraca, tudo amarradinha. E à noite ele foi lá com canivete, cortou os cordões de todas as mochilas. E quando de manhã, 3 da manhã, o tenente nos acordou para pegarmos, para começar a marcha. Quando cada um puxou a sua mochila, caíram todos os paus da barraca, como a gente fala, e caiu tudo. Quem foi que fez isso? Quem foi? Aí investigaram, não precisava de muita investigação para descobrir que tenha sido o Alexandre. Falou, olha, ele foi desligado do curso também, igual você. Só que você foi por motivo religioso e ele por motivo de baderna mesmo. Não aguentaram e ele foi desligado do curso. Eu falei, mas o que deu dele? Ele falou assim, ele se tornou evangélico. Assembleia de Deus, falou. Eu não sei, quem sabe, o Espírito Santo sabe como transformar a pessoa, mesmo lá na igreja da Assembleia. Pensei, é melhor ele estar lá do que se tivesse tomado um caminho do mal mesmo assim abertamente, não? Me lembrei também de um outro, eu não vou falar sobre o nome porque ele está vivo ainda, por questão ética, mas o outro, eu nunca suspeitava, mas disse que ele foi desligado porque era homossexual. Hoje, talvez não fosse desligado por isso, mas eu servi no tempo da ditadura, no tempo de Ernesto Geisel, os anos de chumbo, não? Então não havia muita complacência para quem saía fora do famoso RDE, no Regulamento Disciplinar do Exército, bem duro mesmo. Não condeno o Exército por isso, porque é o regulamento. Quando eu entrei ali eu sabia que devia passar ou não, não fui porque queria, mas de vez em quando me lembro ainda em sonho desse tempo. Foi um tempo bom, ruim por causa das prisões e de ter sido rebaixado de quase tenente a soldado, mas um tempo em que eu desfilava com o meu uniforme de oficial, já não era de oficial ainda, mas não era de soldado também, muito interessante, a gente sentia todo assim importante naquela roupa militar, mas o importante é que eu falando com aí o Araújo disse, de que você mais se lembra? Eu digo, olha, eu me lembro o seguinte, quando eu fui desligado do curso, que eu peguei a minha roupa civil, agora eu tive que entregar a minha farda militar, eu tinha comprado a espada, porque o oficial porta uma espada, não? No final do ano eu usaria a espada de oficial, e eu vendi a minha espada e minha farda de oficial para um colega, e a última imagem que eu tive dos meus colegas, eu morava no 2º andar do prédio, descendo, e os vi embaixo, fazendo os movimentos com a espada, não? E se você puxa a espada aqui, leva, aí desfila com a espada assim, depois traz. Então, é um movimento interessante. Eu sei mais ou menos porque eu via os oficiais, mas eu devia ser treinado nisso. Então, eu os vi fazendo todo o movimento e eu não fiz isso. Então, de vez em quando eu sonho que eu chego ao batalhão e digo, olha gente, vocês fizeram injustiça comigo. Vocês não me deixaram fazer o movimento de espada que meus colegas aprenderam. Então, deixe que eu faça esses. Aí depois eu penso assim, no sonho mesmo, eu digo assim, não, isso é sonho. Isso não é verdade. Então, eu digo que valeu a pena. Valeu a pena. Aprendi disciplina. Quer dizer, eu sempre fui disciplinado, eu acho. Aquele pessoa certinha, faz tudo. O pai não precisava me mandar fazer as coisas, nem estudar, nem nada. Mas no exército isso aprofundou mais. Ser pontual,
bom de horário, chega 7h30, ou até antes, né? Então o exército me ensinou muita coisa. Mas o que mais me deu alegria foi saber que meu exemplo ajudou alguém a se tornar adventista. Lá em Marabá, sendo soldado, tinha um cabo, Figueiredo, posso falar o nome porque já é falecido. Ele um dia falou assim: você é um aluno, um ex-aluno da Escola de Oficial do Rio, né, que está aqui servindo como soldado, né, como castigo. Nós vamos curar você aqui desse negócio de ser crente. Tá bom. Aí chegou no sábado, ele me mandou lavar banheiros. Note que lá em Petrópolis, cabo prestava continência para mim. E sargento também. Agora eu tinha que prestar continência para cabo. E ainda sofreu humilhação dele. E então eu falei: olha, cabo Figueiredo, com todo respeito, se você me escalar domingo, eu venho, mas sábado não. Mas, eu falei: olha, se como aluno da escola oficial eu não quis trabalhar no sábado, imagine aqui sendo soldado, eu vou deixar minha fé, pode mandar prender ou dar parte, qualquer coisa. E ele zombou muito. Num dos treinamentos de guerra na selva, chovia muito, e esse cabo, ele deslizou assim numa lama, com o coturno, e bateu as nádegas na ponta de uma canoa de metal. E eu vi que ele levou a mão assim, ficou... Bem, o treinamento foi de uma semana na selva, também comendo o que achava. Comi muito palmito. Era para não gostar de palmito, porque uma semana comendo palmito assim, direto na mata, não é fácil, não. Mas gosto até hoje. E o tempo passou, eu servi ali 10 meses, saí com a minha carteira de reservista como soldado datilógrafo, que eu sabia datilografia, né? Hoje seria alguma pessoa que mexesse com internet ou computador, etc. E um dia voltei à cidade de Marabá para comportar. E me encontrei com um soldado marinho. O soldado marinho, ele dizia assim: se um dia eu sair desse batalhão aqui, eu vou pôr uma bomba aqui para explodir esse batalhão. Ele era todo assim, doido mesmo. Foi preso várias vezes. Ele dizia que para ele, cadeia era hotel. E soldado era garçom, ele dizia. Então, esse não ia muito longe da vida militar. Então ele deu baixa, ou deram baixa nele, não? E um ano depois que eu tinha servido, me encontrei com ele. Falei: e aí, Marinho, como é que vai a vida? Falei assim: Moura, você se lembra do cabo Figueiredo? Sim. Ele está morrendo, Moura. Está com câncer. Falei: mas como? Você lembra que ele teve um acidente lá naquele rio, que ele bateu as nádegas lá na ponta de uma canoa de ferro, de metal? Sim. Aquilo virou um câncer, Moura. Virou um câncer. Nasceu um tumor ali, e ele está magrinho, você nem vai conhecer. Me deu o endereço, eu fui visitá-lo. Realmente, o cabo Figueiredo é um homem de 2 metros de altura, forte. A altura era a mesma, mas estava bem magrinho. E ele falou assim: Moura, como é que você me achou? Eu falei: olha, eu me encontrei com um soldado marinho, me deu o endereço. O que você está fazendo, Moura? Eu digo: olha, eu estou estudando para ser pastor, estou no 2º ano de teologia. Ele falou assim: olha, você podia orar por mim? Sabe que na dor a pessoa amolece, né? Olha, Moura, eu estou morrendo. E eu queria pelo menos morrer em paz com Deus, porque eu sei que o médico já me desenganou, estou em casa para morrer. E eu queria pedir perdão a você, pelas vezes que eu fui duro, zombei da sua fé. Você me perdoa? Pode orar por mim? E eu lembro que eu li o Salmo do Pastor para ele, orei com ele, e alguns meses depois ele faleceu. Não sei se esse cabo também, eu vou me encontrar com ele na eternidade. Provavelmente, não. Se eu tivesse revidado, tratado mal, mas lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você testemunha com suas palavras a sua vida. E às vezes você não vê resultado nessa vida. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Pode ser que nesse mundo você já tenha alguma alegria assim como eu tive. Se não, você na eternidade vai ver que valeu a pena ter sido uma pessoa fiel, apesar de zombaria, de crítica, de problemas. Compensa servir a Jesus. Esse hino não está na lista de vocês, não? Não está. Mas vocês podiam cantar? Vamos colocar ainda? Não dá para cantar hoje? Vocês não treinaram, né? É um belíssimo hino. Não sei se tem no inário. Será que tem? Tem.
Podemos cantar para a gente ir embora. Esse foi só um décimo das histórias do serviço militar, viu? Mas tem um livrinho da casa muito interessante, Recruta 27. Ali tem... Está saindo, pastor? Sim? Não, já saiu. Tem um ano que saiu. Tem aí na loja da casa. Tá certo? Então Deus abençoe a todos nós, que possamos seguir fiéis, quer a gente veja resultado logo, quer não veja. Compensa servir a Jesus.